Bom, olá a todos, meu nome é Ricardo Borges, eu sou professor do IPPN e essa apresentação foi montada para os meus alunos, mas não exclusivamente para os meus alunos, certo? No intuito deles terem um conhecimento básico de RMN que nós precisamos para dar procedimento aos projetos que temos em mente, né? Sendo assim, isso não deve ser encarado como um curso formal em RMN fundamental, sendo apenas um primer. Ah, Talvez define melhor esse curso. Ok? Então devemos fazer uma série de apresentações e é isso. Espero que façam bom uso e, bom, qualquer coisa entre em contato comigo. Obrigado. Bom, então o que é a espectroscopia por RMN? É uma técnica analítica que opera com auxílio de um magneto externo, no nosso caso um supermagneto, e uma radiação com frequência na faixa das radiofrequências. Ah, Lembre-se lembre-se das frequências de rádio, né, de AM, FM, por exemplo. Essa é a faixa de radiofrequências. Portanto, trata-se de um tipo de radiação muito pouco energética, por se tratar de frequências baixas. A gente sabe que quanto mais baixa a frequência, maior o comprimento de onda e, por isso, menor a energia, né, carregada por essa onda. Então, há interação entre a partícula com a radiação de frequência com comprimento de onda alto nessa faixa de radiofrequências. Logo, trata-se de uma técnica espectroscópica, assim como a espectroscopia por ultravioleta ou por infravermelho, o visível, né? É isso aí. Ok, e quais são as informações que a RMN produz que a tornam a técnica de escolha para identificação inequívoca de estruturas orgânicas? Bom, o fato é que a RMN possibilita a observação direta dos núcleos. Estes serão chamados de spin durante essa apresentação. Podemos inferir então dados que vão refletir o ambiente químico em que esses spins se encontram. Podemos deduzir o número de spins presentes em cada ambiente químico, além da estrutura dos grupos adjacentes desses spins. E para todos os spins ativos, ou susceptíveis, ou visíveis, ao RMN. Né? A gente está falando só de um certo grupo de spins e a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Bom, então essas informações são sempre deduzidas com o uso de dados obtidos das análises com RMN. Esses dados seriam, então, deslocamento químico desses spins, constante de acoplamento entre esses spins, o tempo de relaxação, também é importante, e os dados de difusão molecular, que é importante para alguns casos. Né? Bom, como introdução aos fundamentos básicos da RMN, precisamos definir o spin. Bom, assumindo que todo núcleo tem uma carga intrínseca, admitimos também que, em alguns casos, esses estão girando em torno do próprio eixo. Esse giro, né, de certa forma, acaba por gerar um momento de polar específico para cada núcleo. Bom, girando é um termo convencional, resultado da solução matemática para alguns problemas por parte da quântica, né? Dessa discussão, pela parte quântica dessa discussão, que nós não entraremos nesse momento. Esse parâmetro, então, é conhecido como número quântico de spin, é representado pela essa letra I em itálico. Quando esse número quântico de spin é diferente de zero, disse que há spin. Ele diz que aquele spin está girando. E quando esse número quântico de spin é igual a uma fração, né? Um meio, por exemplo, diz que essa distribuição de carga é uniforme, que nós estamos interessados realmente nesse caso.
Um modelo que se assemelha a esse movimento que os núcleos com propriedades magnéticas que estamos querendo analisar apresentam é o movimento de um giroscópio. Observem esse movimento circular que ele faz enquanto a parte central do instrumento gira bem rápido. Esse movimento é chamado de movimento de precessão. Bom, então como nós que estamos trabalhando com química orgânica, então substâncias majoritariamente constituídas por átomos de carbono e hidrogênio, nós vamos nos limitar aos isótopos H1, que é o próton, e o carbono 13. Okay? Observe então nessa tabela a relação entre a A, que é a massa atômica, e o número de spin. Quando A é ímpar, o I é fracionado. Okay? Então, tanto o próton quanto o carbono 13 possuem spin meio e admitimos que sua distribuição de carga é homogênea. Isso nos levará a uma situação onde não haverá efeitos paramagnéticos contribuindo ao fenômeno de ressonância. A gente não vai entrar em detalhes no que são fenômenos paramagnéticos, basta saber que eles levam a picos mais alargados e situações mais específicas nos espectros. Apenas tenham em mente que o H1, que é o próton, e o carbono 13 possuem spin meio e isso é bom, ok? Entretanto, o próton, o hidrogênio 1, tem uma abundância natural de 99%, o que significa dizer que quase todo hidrogênio em uma molécula de ocorrência natural são isótopos hidrogênio 1, o próton. Né? Logo, quase todos os hidrogênios são prontamente detectados por um experimento de RMN. Já no caso do carbono 13, que tem uma abundância natural de 1,07%, quase todo carbono de uma molécula, né, de ocorrência natural são invisíveis ao RMN, porque quase todos são carbono 12. O carbono 12 é invisível. Isso contribui para a baixa sensibilidade dos experimentos com detecção de hidrogênio, muito embora haja alguma vantagem para essa característica. Então, quando esses spins são submetidos a um campo magnético externo, vamos chamá-lo de B0, ocorre uma separação entre dois estados de energia, um acima e outro abaixo. Admite-se então que, para fins de racionalização e fluência, né, no raciocínio, que isso ocorre porque alguns núcleos estarão girando para um lado, produzindo uma resultante magnética apontada para cima, e outros núcleos estarão girando para o outro lado, produzindo então uma resultante magnética apontada para baixo. Então, quando temos I igual a meio, aquele número quântico de spin igual a meio, são formados apenas dois estados de energia diferentes, alfa e beta. E dizemos também que alinhados com alinhado com o B0 para o mesmo sentido, ou alinhado com o B0 para o sentido oposto, né? Ou para cima ou para baixo. Convencionalmente dizemos que o estado de energia mais baixo, com energia equivalente a menos μ B0, é o alfa, e o estado de energia mais alto, com energia equivalente a mais μ B0, é o beta, certo? Onde μ é o momento de dipolo magnético, que é uma propriedade específica de cada núcleo. A diferença de energia depende então da razão giromagnética de cada núcleo, e essa também é uma propriedade intrínseca de cada núcleo. E ela é definida por essa equação que impõe uma dependência do momento de dipolo magnético, número quântico de spin e a constante Planck. Então temos que aquela diferença de energia entre os dois estados é igual a 2 vezes μ vezes B0. Logo, B0 tem um papel fundamental na magnitude da diferença de energia entre os estados alfa e beta. E por que isso é importante? Porque teremos uma distribuição dos spins, daí eu lembro que em uma amostra há milhares do mesmo núcleo
já que consideramos um número que é relacionado ao número de Avogadro, né? De moléculas por mol de uma certa substância. Tá? Então, temos que a distribuição dos spins, e esses spins serão distribuídos entre dois estados de energia alfa e beta. Essa distribuição pode ser equacionada usando os termos da distribuição de Boltzmann, que é essa equação aqui, né? Essa aqui em cima. Então, observem que a quantidade de excesso de spins no estado alfa, a mais do que no estado beta, tem uma relação direta com a diferença de energia. E esta tem relação direta com a potência de B0, que é o campo magnético externo, ou seja, que é o magneto, né? A potência do magneto. Notem então que nessa simulação, dentre 1 milhão de spins únicos, há apenas 9 em excesso no estado de energia mais baixo. Logo, a resposta do RMN apenas será produzida por esses 9 spins, e isso é muito pouco. Tá? Essa é a lógica por trás da baixa sensibilidade da técnica de RMN, e grande parte dos esforços dos físicos por trás disso tudo está em produzir magnetos mais potentes. Quanto mais potente o magneto, então maior será a sensibilidade de resultados produzidos e muito mais caro que eles são. Considerando uma outra situação hipotética de haver 2 milhões de um determinado spin e um magneto de 9,4 Tesla, temos então um excesso de 64 spins, enquanto que o 9,4 Tesla seria equivalente a um magneto de 400 MHz. A gente vai entrar nessa nomenclatura daqui a pouco. E um magneto de 18,8 Tesla, né, teremos um excesso de 128 spins, né, que seria o magneto de 800 MHz. A potência do magneto é referida em Tesla. O nome 400 MHz ou 500 MHz trata da frequência do hidrogênio nesses magnetos. Essa frequência é determinada por uma outra equação que depende da razão geromagnética do hidrogênio. Tá? E isso facilita a identificação de cada instrumento, porque é mais fácil chamá-los de 400 MHz ou de 800 MHz do que de 9,4 ou 18,8 Tesla. Bom, esse é um instrumento de RMN por dentro, aberto, cortado e aberto. Temos então as bobinas, que são o magneto supercondutor mergulhado em hélio líquido, isso estaria então a 77 Kelvin, e um compartimento que está mergulhado, por sua vez, em nitrogênio líquido, que estaria em 4,2 Kelvin. Ou seja, o nitrogênio líquido ajuda a manter o hélio ali dentro, né? O nitrogênio então precisa ser preenchido com muita frequência, uma frequência, na verdade, maior do que você precisa preencher o hélio. Enfim, tudo isso está suspenso por uma plataforma com um colchão de ar para melhor absorção de possíveis impactos, porque você não quer impacto, qualquer coisa você acaba com o equilíbrio do hélio lá dentro, você expulsa o hélio e faz uma coisa terrível chamada quenching, né? Bom, no centro então há um vão por onde entra uma sonda, que é o probe. E nesse probe então há toda a eletrônica que fará o controle fino do campo magnético e dos pulsos que serão aplicados nos experimentos. É nesse probe que colocamos a amostra com auxílio de um tubo de vidro. E esse tubo de vidro fica também suspenso por um fluxo de ar, então ele fica meio que flutuando numa posição exata em relação às bobinas do probe. Como já disse, a potência do magneto é muito importante, né? E essa é medida em Tesla. A 14,1 Tesla, então seria o instrumento 600 MHz, que seria igual a 1.410.000 Gauss, que é mais de 2 milhões de vezes o campo magnético da Terra, né? O campo magnético que existe na Terra. Bom, enfim, o objetivo é conseguir, então, um ambiente central onde estará a amostra suspensa, né, lá dentro do probe,
a um campo magnético fixo, perfeitamente linear e estável. Nos probes há então diversas bobinas localizadas em posições estratégicas para resolver pequenas variações e deixar o campo magnético perfeito naquela posição. Entendeu? Então isso é de forma grosseira o que chamamos de shimming. Né? O shimming tem uma definição mais específica e um procedimento mais complicado, mas de forma grosseira é para isso, serve para isso, para consertar pequenas imperfeições, não homogeneidade do campo magnético no local da amostra. Então esse é um esquema simplificado de como é um probe e com a amostra central. A gente não precisa entrar em muitos detalhes disso, mas é legal que saibam. Bom, então vamos considerar apenas aqueles spin em excesso no estado alfa. Já que todos os outros se cancelam por estarem alinhados contra ou a favor de B0 e eles se cancelam resultando em zero, né? Porque eles estão ou a favor de B0 ou contra B0 distribuídos no eixo XY. Bom, cada spin pode ser representado por um vetor, em vermelho aqui nesse caso, né? Esse vetor com essa letra grega ρ, que é quantizável. A intensidade desse vetor ρ é definida por uma equação, que é a constante de Planck vezes a raiz quadrada de I vezes I mais 1. Tá? Essa magnitude é diretamente proporcional à diferença entre a população definida pela distribuição de Boltzmann, como a gente já viu. Cada spin, então, está em movimento circular de precessão com uma velocidade angular gama, né? Que é definida pela constante giromagnética vezes o constante giromagnética daquele spin vezes o campo magnético externo. Na verdade, temos vários spins se comportando dessa mesma forma, mas em posições diferentes nesse movimento de precessão. Logo, podemos somar as contribuições de diferentes vetores ρ de cada spin e cancelar a posição fora do eixo Z. Entendeu? A gente cancelaria aquelas posições, aquelas contribuições daquele vetor no eixo XY. Então, temos então que apenas um vetor magnetização resultante que definirá o tipo de spin naquele conjunto de moléculas que é igual em uma solução. Okay? Então, o vetor verde aqui tem magnitude diretamente proporcional à distribuição de Boltzmann e a ele a gente chama de vetor magnetização resultante. Tá? E ele vai caracterizar todos esses spins. Essa série de equações que eu não quero detalhar, né, essa parte nesse momento, essa série de equações estão aqui para demonstrar a frequência de precessão que depende da velocidade angular de precessão, que é definida por esse ômega. Né? Eu acho que eu falei gama no outro slide, é ômega, essa letra que parece um W. Tá? E essa velocidade de precessão precisa ser definida, pois apenas quando o pulso é aplicado em uma mesma frequência, o fenômeno de ressonância é possível de acontecer. Essa é a frequência então de Larmor, né, em comemoração a Sir Joseph Larmor. E apenas quando esse requisito é atingido, que torna-se possível a troca entre os estados alfa e beta. Nós vimos que o fenômeno de ressonância ocorre quando um pulso oscilante à mesma frequência do núcleo que se deseja analisar é aplicado ao sistema para induzir uma conversão entre os estados de energia. Né? Por isso que é a espectroscopia. Né? Um pulso de RMN se refere à aplicação de uma energia do tipo radiofrequência em uma frequência exatamente equivalente àquela frequência de Larmor, a frequência de precessão do núcleo que se deseja analisar. Então, através do eixo através do eixo X, por um tempo determinado, marcado em milissegundos,
para que o vetor magnetização, lembra lá do slide 15, seja inclinado até o eixo Y. Essa é uma representação vetorial simplificada do que ocorre quando damos um pulso de 90 graus em RMN. E é dito que nesse pulso de 90 graus os spins atingem um estado de coerência, ou seja, não há nenhuma resultante do vetor magnetização no Z, tanto em mais Z quanto em menos Z. Não há. Todo o vetor magnetização está em coerência no eixo Y. Isso significa dizer que os spins estão distribuídos de forma equivalente, tanto em alfa quanto em beta. Bom, então, o que acontece quando o pulso é desligado? Os spins então retornam gradualmente para o seu estado de equilíbrio. Isso é o processo de relaxação, que nós não vamos detalhar aqui. Basta dizer que é um processo que ocorre naturalmente e pode levar alguns segundos para ser finalizado. Uma coisa importante para considerarmos essa convenção de eixo x, y e z, devemos nos imaginar, nós mesmos, girando numa mesma frequência de Larmor, para que o sistema que a gente está analisando pareça imóvel. E a isso nós chamamos de Rotation Frame of Reference, que é a referência rotatória, né? Sabendo que o detector está posicionado no eixo Y, e que o processo de relaxação ocorre de forma a distribuir as resultantes vetoriais através do eixo x, y e z, até que atinja o estágio de equilíbrio em Z, é esperado que a resultante vetorial em Y tenha uma redução exponencial da sua magnitude. Ou seja, o sinal detectado, já que o detector está posicionado em Y, ele é detectado com um perfil de decaimento exponencial. Então é por isso que damos o nome do sinal produzido em Y, chamado de FID, que é o Free Induced Decay. Ele está decaindo, né, conforme a relaxação. E é esse FID que nós vamos analisar, transformar em espectro e analisar. O FID é composto de todas as frequências detectadas de todos os núcleos presentes em uma amostra analisada. Ou seja, o sinal é complexo à medida em que a amostra se torna mais complexa, com diversos tipos de spin quimicamente distintos. Então, o spin possui dados de amplitude em função do tempo, e após ser submetido a um cálculo de transformada de Fourier, o gráfico resultante é um espectro de frequência que estamos acostumados a analisar. Okay? E aí na próxima apresentação a gente fala mais sobre os próximos assuntos, que vão ser acoplamento, o constante de acoplamento e deslocamento químico. Obrigado. Então, só para mencionar alguns detalhes práticos, por exemplo, no IPPN nós temos dois instrumentos de RMN, um 400 e um 500 MHz. E ambos estão com um probe para tubos de 5 mm, que também aceitam rotores para tubos de 3 mm. Bom, então qual seria a preferência? Observem que para o tubo de 5 mm a gente usa por volta de 600 microlitros, enquanto que para um tubo de 3 mm a gente usa em torno de 150 microlitros. Considerando que a gente tem uma substância, só uma substância pura, né, com tamanho de 500 Dalton, mais ou menos, a gente tem 0,1 miligramas, a concentração em mol vai ser, para o tubo de 5 milímetros, vai ser de 0,33 milimol, enquanto que para o tubo de 3 milímetros a gente tem uma concentração de 1,33 milimol, o que é bastante mais concentrado. Então essa seria a preferência, né? Você, por um lado, tem a concentração da amostra, que é aumentada, e também você usa menos volume de solvente, né, realmente. Então
no final das contas você está economizando dinheiro com o solvente e está adquirindo um dado de uma amostra mais concentrada. Então o dado provavelmente vai ter maior sensibilidade. Bom, e aí outra pergunta que seria, qual seria a massa de amostra que deve ser utilizada para as análises? Isso depende, bom, em primeiro lugar, de quanto de amostra está disponível. E se tiver muita coisa disponível, a gente tem que notar que não há necessidade de usar mais do que 10 miligramas por análise. Bom, o que define a quantidade mais ou menos vai ser a solubilidade, né? Mas mesmo que seja muito solúvel, não adianta ir muito concentrado, porque você pode acabar levando a efeitos indesejáveis, como o alargamento de sinal, que ocorre por diversas razões. Ok?